Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Écio de Faria Francisco e eu estou aqui para fazer um breve comentário, uma breve apresentação deste livro que acabou de ser publicado pela Edições Vida Nova, Convite à Septuaginta, de Karen Jobs e Moisés Silva. Então, esse livro aqui é uma das novas publicações da editora, muito importante para quem estuda a Septuaginta, a transmissão do texto bíblico em grego, que é muito importante. E essa obra aqui, ela é a tradução dessa obra aqui, Invitation to the Septuagint, os mesmos autores, é a segunda edição. Então a edição brasileira, em português, ela ficou muito primorosa, ela ficou muito bem feita. E eu quero falar de algumas coisas importantes, algumas características da edição brasileira, o que ela traz de importante, o que ela traz de especial. Então eu vou dedicar então esse vídeo aqui a falar um pouquinho dessa obra importante que acabou de ser publicada pela Edições Vida Nova. Olha só, a edição brasileira ela tem 485 páginas, então quase 490 páginas. Então é um livro até que bem volumoso, digamos assim. Tem muita informação, bastante informação. Ela tem 3 partes, todo o texto ela tem uma divisão de 3 partes, e cada parte tem vários capítulos. São 14 capítulos, abrangendo praticamente toda a história da Septuaginta, o que ela é, as suas características principais, língua e etc. Tem muita informação muito importante e uma coisa bastante relevante para comentar, que é um texto muito atualizado, que reflete bastante das pesquisas atuais sobre a Septuaginta. O interessante é que no capítulo introdutório, está na introdução, que está assim, por que estudar a Septuaginta? Então os autores, eles comentam um pouquinho do porquê que é importante estudar essa versão antiga, a relação com a Bíblia hebraica, a relação com o Novo Testamento grego, por exemplo. Então tem muita coisa que os autores colocam nesse capítulo, na introdução, mostrando para o leitor por que é importante estudar a Septuaginta. Qual que é a importância disso? Ela é importante? Por que ela é importante? Qual a relação dessa versão antiga com as demais versões da Bíblia, por exemplo, e assim por diante. Então, o capítulo introdutório bem interessante, que é um convite para o leitor adentrar o livro e descobrir o que ele tem de especial. Seguindo aqui adiante, um dos capítulos aqui, que é a história da Septuaginta. Então, lógico, traz a questão da história da Septuaginta, de como ela teria surgido, por exemplo, aquela questão da carta de Aristeias, que narra de como ela teria surgido, por exemplo. Falar também das outras versões em grego, Áquila, Símaco, Teotocião, que são muito importantes também. Recensões, as revisões da Septuaginta, versões e edições da versão. Então ele é bem completo, traz bastante informação sobre esse aspecto mais histórico de como que essa versão surgiu ao longo dos séculos. Eu diria assim, ao longo dos séculos, porque ela não surgiu de uma vez só, e nem no lugar só. Então teve pelo menos uns 4 séculos que ela teria ter surgido, foi produzida ao longo do tempo, e por várias pessoas, e muito possivelmente mais de um lugar, inclusive. Nesse capítulo, os autores falam um pouco dessa versão como tradução, as suas características gerais, como que esse grego da Septuaginta é mesmo o grego dos filósofos da Grécia, por exemplo, é igual ao grego do Novo Testamento, o que ele tem de especial, por exemplo. Então os autores trazem isso. E outro capítulo, por exemplo, fala da língua da versão, fala um pouco mais de como que é isso, as técnicas de tradução da Septuaginta, como que é esse grego, a relação desse grego com o hebraico, por exemplo. Então tem muita coisa importante nesse capítulo. E lógico, como uma das versões importantes da crítica textual, então lógico, os autores também abordam esse tema da crítica textual da Septuaginta. E a questão da relação dessa versão importante com os manuscritos da Judéia, por exemplo, os Foros do Mar Morto, por exemplo, né? E também a relação dessa versão com o Novo Testamento. Então eles mostram a conexão entre essa versão antiga
a Septuaginta com o Novo Testamento. Tem bastante coisa lá. Por exemplo, para ter uma ideia, por exemplo, o Novo Testamento cita cerca de 350 citações do Antigo Testamento. Cerca de 300 citações são da Septuaginta. Então a gente vê então a influência enorme dessa versão na composição do Novo Testamento grego. Então os autores também abordam essa questão neste capítulo. O detalhe também que eu acho também importante aqui é a situação atual dos estudos e pesquisas da Septuaginta. Então, hoje em dia, tem muitos estudiosos internacionais de várias nacionalidades que estudam esse texto, bastante. Estudiosos americanos, estudiosos europeus, estudiosos israelenses, por exemplo, e também, lógico, também brasileiros também, que se dedicam à história desse texto muito importante. Então, os autores, eles comentam um pouquinho dessa questão de como que estão os estudos hoje dessa versão. E o livro, lógico, ele traz muito dessas pesquisas atuais sobre a antiga versão grega da Bíblia. Um detalhe também que eu acho bem interessante, ele é muito complexo, mas é importante, que é a questão da reconstrução da história do texto. E como editar esse texto. Então não é algo simples, não é só pegar um manuscrito grego e editar, não é bem assim. Então tem que fazer toda uma história, toda uma pesquisa, toda uma análise dos manuscritos para fazer uma edição da versão grega. Então não é algo tão fácil assim. E os autores trazem isso. É um texto até um tanto complexo, mas que mostra para o leitor como que isso se dá. A complexidade de fazer uma edição da Septuaginta. Então é um texto bastante importante que aborda esse tópico, esse assunto muito importante. Olha, além disso, a versão brasileira, fiel à versão em inglês, tem 5 apêndices, tem 4 índices e 27 ilustrações, bastante ilustrações. Então a gente vê então que ele tenta abarcar todos os aspectos dessa versão grega. Okay? Então tem muita coisa importante. Só quero mostrar aqui um pouquinho de algumas ilustrações. Tem também mapas, tem índices aqui, gráficos, por exemplo, que dá para situar o leitor de quando tinha surgido essa versão, por exemplo, em relação dela com o tempo, com a geografia, por exemplo. Aqui a gente vê um pouquinho de um mapa, por exemplo, da Septuaginta, por exemplo. Aqui um gráfico das versões, etc. Então tem bastante coisa aqui, muita informação muito importante, que inclusive que não tem em outros manuais da Septuaginta feitos no Brasil. Por exemplo, aqui mostra uma ilustração do Códice Sinaítico, por exemplo. Então para ter uma ideia de como que eram os manuscritos da Septuaginta na época anterior à Idade Média. A gente percebe, por exemplo, que o texto grego ele não tem separação entre as palavras. Ele, por exemplo, só tem letras maiúsculas e assim por diante. Então, esse aqui é um típico manuscrito grego da Bíblia anterior à Idade Média. Então, dá para ter uma ideia boa de como que eram esses manuscritos naquela época, como que era a produção disso. O detalhe também interessante da edição é uma espécie de guia, digamos assim, uma espécie de guia para algumas edições acadêmicas da Septuaginta. Então, aqui a gente vê então, uma das versões, que é a edição de Alfred Raufs, por exemplo, e aqui um pouquinho uma explicaçãozinha de como que, sobre os símbolos, sobre o texto, que esses textos são cheios de símbolos, e cada símbolo, no prato crítico, no próprio texto, então os autores explicam um pouquinho de cada coisa, de cada informação. Interessante isso. Então quem tem, por exemplo, a edição do Alfred Raufs da Septuaginta, que inclusive é achada no Brasil, esse texto aqui é importante, porque ajuda a pessoa a usar e a reconhecer os símbolos usados na edição. É uma infinidade de símbolos, é bastante coisa. Então aqui ele ajuda um pouquinho de como que usar a edição. Lógico que não é algo exaustivo, mas dá para ter uma ideia de como usar a edição. Não só essa, mas outras edições também da Septuaginta. Essa aqui eu peguei porque é a edição mais fácil de encontrar no Brasil. O destaque também interessante é a comparação do texto da Septuaginta, o texto grego, com o hebraico, por exemplo. Então tem várias passagens aqui que os autores eles colocam isso, da comparação entre o texto grego com o hebraico, lógico, evidentemente a tradução também, dá para ter uma ideia
das diferenças entre o texto hebraico e o texto grego, por exemplo. O que se motivou essas diferenças? Qual foram as razões para as diferenças? Então, é um texto também bastante importante. Também o livro traz um pouquinho da biografia de alguns estudiosos importantes da Septuaginta, algumas fotos, por exemplo, isso aqui mostra o Alfred Raufs, que eu falei agora há pouco, é editor de umas edições mais importantes da Septuaginta, edição inclusive mais fácil de achar no Brasil. Então ele traz uma breve biografia de alguns estudiosos importantes do estudo da Septuaginta, e assim por diante. Então, assim, no geral, para concluir esse vídeo de apresentação desse livro aqui, eu digo assim, que é um livro, ele é muito completo, muito atual, eu diria até talvez seja, em língua portuguesa, o livro mais completo sobre o assunto. Ele não é o único em português, então já foram publicadas algumas obras sobre o assunto, por algumas editoras no Brasil, mas eu acredito que esse livro aqui da Karen Jobs e do Moisés Silva, ele é bem completo, tentando abranger todos os aspectos da antiga versão grega do Antigo Testamento. Então eu recomendo com entusiasmo essa obra aqui. Espero que vocês, quando vocês tiverem, vocês aproveitem bem, que é um livro bastante importante, bastante relevante, útil, para se entender a antiga versão grega da Bíblia, quer dizer, a versão mais importante que se produziu da Bíblia em língua grega. Ok? Obrigado, até mais.